Ô Ney Franco, em 2013 teve aquela rusga, né, entre você e o Rogério Ceni. Em 2018 vocês chegaram a trocar abraços, né, num jogo, o Rogério Ceni já como treinador. Ficou tudo esclarecido? Vocês conversaram a respeito? Como que é a sua relação hoje com o Rogério Ceni? Não, a gente nunca conversou a respeito sobre isso, né? O que aconteceu é que depois que eu saí do São Paulo, o Rogério hoje é um treinador, né? E eu também sou treinador. Primeiramente em 2018, eu dirigi no Goiás, a gente jogou com Fortaleza, né? O Rogério como treinador, a gente se cumprimentou normalmente, né? Com respeito. Depois eu tive a oportunidade de encontrar com o Rogério de novo num curso da CBF, né? Tratamento, né, de respeito, né? Então, fica o respeito, eu tenho um respeito enorme pelo Rogério, né? Eu, do meu lado, assim, para mim, o problema que eu tive, não durante a passagem no São Paulo, depois que eu saí do São Paulo, né, o que aconteceu das declarações do Rogério, eu acho que ficou, né? Eu falei tanto dos meus números no São Paulo aí, e o que ficou marcado na minha história, né? Pena ter ficado marcado em minha história no São Paulo foi essa briga, entre aspas, com o Rogério Uhum. Ceni, que na repente não tem, né? Então isso aí acabou mascarando aí todos os meus números no São Paulo, mas bola que segue. Eu acho que quando a pessoa quer inteirar dos números, né, e realmente da passagem do treinador do clube, ele mergulha nos números. E hoje eu tenho a consciência tranquila que eu estava preparado para trabalhar no São Paulo. Peguei o São Paulo num momento muito difícil, conseguimos um título, né? E foi legal esse título. Se a gente tira esse título do São Paulo de 2012, aí a lacuna ela é imensa, né? Seria de Ah. 2000 a 2009, se não me engano, até 2020, né? Então aí nós estamos falando de 11 anos, né? Então eu me orgulho, e o título que eu tenho do São Paulo no meu currículo, né, valoriza o meu currículo muito. Ney Franco, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma dúvida que muitos jornalistas têm, e muitas pessoas que trabalham com futebol também têm, né? Porque com essa parada, os jogadores, claro que eles treinaram em casa, tentaram manter, né, a parte física em casa, mas a intensidade nunca vai ser a mesma do que treinando em campo, né? Até jogo com bola, é muito diferente. Vocês estão fazendo alguma preparação especial para quando os atletas voltarem não terem lesões? Porque eu acho que isso deve ser algo que vocês devem conversar bastante, né? Porque na hora de voltar com intensidade, é capaz de muitos atletas machucarem se não tomarem o devido cuidado, né? A gente está vivendo uma, uma coisa única no futebol, né? Um momento único no futebol, né? A gente nunca passou por isso, não só eu como treinador, mas se você pegar as gerações dos outros treinadores mais antigos, né? Se voltar no tempo, a gente nunca, pelo menos no tempo recente, essa parada do futebol por 70 dias. Nós temos por hábito, né? Chegar final do ano, tem uma parada ali de 30 dias, em alguns momentos não conseguimos parar nem 30 dias, voltamos do treinamento com 22, 25 dias. Então, a preocupação nossa agora, depois de tanto tempo parado, mesmo sendo atletas, sendo jovens atletas, né, a gente precisa de alguns cuidados especiais, né? Esses cuidados especiais, eu acho que no início não vai ter problema, porque a gente vai fazer um trabalho individualizado, um trabalho progressivo, depois um trabalho mais coletivo, né? Eu, para te falar a minha opinião e a conversa nossa interna aqui, a preocupação maior, ela vai ficar depois que iniciar as competições. Por quê? Primeiramente, que até agora a gente não sabe como vai ser o calendário nosso, né? Se o Campeonato Brasileiro ele vai manter a fórmula, se for manter a fórmula, com certeza ele vai ter que entrar na próxima temporada, e se não entrar na próxima temporada, nós vamos ter muitos problemas, porque vai ter uma sequência de jogo, né? E ainda tem as equipes que estão na Copa do Brasil, como é o nosso caso, as equipes estão em Copa Libertadores. Então, o calendário, à medida que os jogos não recomeçam, esse calendário ele vai ficar mais apertado. Então, nós tememos muito esse retorno. E, pelo que a gente está escutando aí, existir uma possibilidade, ou tem uma possibilidade, de ter jogos de 40 e 48 horas. Eu acho que isso é desumano, né? E eu acho que equipe nenhuma do futebol brasileiro está preparado para isso, né? Mesmo aquelas equipes que tenham estrutura,
que tenha um elenco com qualidade. Não vai bastar apenas a qualidade, vai ter que ter quantidade também no elenco, né? Então, eu acho que cada clube vai, né, se ajustar ao problema que vai ter que ser resolvido, mas se for confirmado aí a competição de jogos de 40 e 48 horas, aí entra sim o grande problema nosso, o grande tormento nosso de qualquer comissão técnica, quando chega no final de temporada, principalmente no mês de outubro e novembro, a maioria das equipes tem um índice alto de lesões, principalmente musculares, né? Então, assim, a grande discussão nossa, mas a gente fica com as mãos atadas, né? Porque ainda a gente não tem um calendário, a gente não sabe quando vai ser o primeiro jogo, né? E eu acho que a gente vai ter uma luz para isso tudo só depois realmente que for definido o calendário, as competições, né, como vão ser disputadas, para a gente ter uma análise melhor do problema que a gente vai ter pela frente para resolver. Primeiramente, eu acho que para ser campeão do mundo é muito difícil chegar a esse posto. Eu acho que ele tem todos os predicados, né, todas as possibilidades, né, ele tem tudo para conseguir esse posto, né? Por que não conseguiu até agora? É difícil a gente criar a explicação. Algumas delas, primeiro, ainda que tem Messi em atividade, tem Cristiano Ronaldo em atividade, e em alguns momentos não adianta também só jogar bem, depende da equipe onde você está e depende das conquistas, as conquistas da equipe onde você está jogando também faz a diferença. Eu não quero falar de erro de Neymar, né, porque eu acho que ele é um atleta que ele mais acertou na carreira do que errou, mas eu acho que talvez, se ele tivesse continuado no Barcelona, talvez poderia ter aumentado essa possibilidade dele de ser eleito, mesmo ele jogando do lado do Messi, né? Então, eu acho que esse é um dos detalhes, ter continuado na Liga, num time com possibilidade realmente de ser campeão da Champions League e depois, né, coroar isso dentro de uma seleção, né? Mesmo o Messi, por exemplo, não tendo tanta conquistas na seleção argentina, ele conseguiu esses títulos, né, muito no desempenho do seu clube. Isso vale também para o Cristiano Ronaldo. E eu acho que o Neymar tem todos os predicados, porque ele é um jogador com qualidade para isso, né? Ele tem potencial para jogar nos grandes clubes da Europa e lutar para o clube, tem condições de vir com uma seleção muito forte, que é a seleção brasileira, e ser campeão com a seleção brasileira, e se ele for um ponto de desequilíbrio nessas competições, principalmente com conquista, logicamente que em algum momento ele vai ser indicado e tem potencial para isso. Agora, já está chegando aí a 28 anos, já não é mais um menino, né? Porque o Neymar, a gente cresceu sempre com isso, é um menino, né? O Neymar com 22 anos ainda era um menino, com 24 anos era um menino, né? Já está com 27 anos, e acho que 28 anos é o auge, né, do jogador em todos os sentidos, né? Na parte física. O extracampo dele, você não acha que atrapalha às vezes? Eu acho que em alguns momentos, né, né, ele colocou algumas atividades, né, acima do futebol, mas eu não tenho como avaliar isso. Isso é só uma impressão de fora, claro, vendo as entrevistas, vendo, né, o noticiário, né? Então pode em algum momento ter perdido esse foco. E teve também agora recentemente, né, duas lesões que também pode ter limitado esse espaço aí, né? Agora, eu acho que nessa idade agora, como eu ia concluir, com 28 anos, é onde o jogador tem que estar no seu auge, né? Se ele estiver empenhado em treinar, colocar o futebol em primeiro lugar na vida dele, que significa chegar no clube, treinar forte, concentrar para os jogos, estudar os adversários, né? Entender que a competição onde ele está é uma competição difícil, que ela pode ser definida no lance dele, né, individual, mas ela pode ser definida no jogo coletivo também, né? Eu acho que ele tem tudo ainda para conseguir esse posto aí. Mas ainda tem pela frente aí, né, o Cristiano Ronaldo, que a cada rodada, né, ele vai envelhecendo e vai pegando uma experiência. O Messi, máquina, né? O Messi também é a mesma coisa. Então a concorrência dele
é muito grande ainda, principalmente em relação a esses dois jogadores e, de repente, a surpresa que o futebol dá, de repente aparecer o Mbappé da vida ou um outro jogador que pode, né, concorrer com ele e ganhar esse posto de primeiro colocado.